autoridade digital, você precisa saber o que é isso, como se posicionar. E a convidada de hoje aqui do Elas de Malicuia é nada mais, nada menos que a Aline Bach. Ela é estrategista digital, faz mentoria de famosos, ela vai contar aqui, escritora, e ela tem um currículo muito extenso, é um prazer estar com ela. Muito bem-vinda, Aline. Prazer é todo meu. Que delícia estar aqui com vocês, começando o dia com vocês. Que delícia. E eu vou falar um pouco sobre autoridade e a importância disso hoje em dia. E é um posicionamento que não só para quem é influenciadora, né, meninas? A gente sabe que todo mundo hoje vende alguma coisa, vende a si próprio, vende um produto, e essa autoridade é diferente de qualquer coisa sem estratégia, né? Não, com certeza. Você hoje está concorrendo com milhões de perfis e se você não tem a estratégia certa, você acaba ficando desmotivado, sua conta não cresce, ou você faz conteúdo e acaba que fica por isso. Então é muito importante ter uma estratégia que alavanque essa autoridade. E eu sempre falo, né, meninas, como é importante a gente ser elegante em um mundo cada vez mais inundado por vulgaridade, por coisas que a gente consome e vê nas redes sociais. Quando a gente tem um conteúdo elegante, um conteúdo que te eleve profissionalmente, com certeza você vai conseguir mais vendas, mais seguidores, mais ações de marca, entre tantas outras coisas. É muito importante. Eu vou aproveitar então que você está falando sobre isso, né, sobre elegância, porque não é muito a elegância que a gente vê nas redes sociais, né? Hoje você está vendo assim, tem alguns perfis que estão mais avacalhados, que fazem umas brincadeiras, né? Que hoje eu estava vendo alguns conselhos que a gente vê por aí, né? Dizendo que os stories agora tem que estar nos reels, que não pode ser uma coisa muito elaborada. Você acha que isso está acontecendo mesmo ou não? Sim, as pessoas que estão nas redes sociais, elas estão lá para se divertir, para gastar o tempo. Então, quem consome, o seguidor que consome esse conteúdo, ele quer leveza. Eu falo que há uma diferença muito grande entre você buscar algo no Google, que você tem aquela intenção, que seu conteúdo ele precisa ser mais formal, você vai ser direcionado para um site que tem uma comunicação mais séria, assim como plataformas como o LinkedIn, que precisa ter essa formalidade, é diferente do Instagram ou do TikTok, que você está lá consumindo justamente um conteúdo mais leve. Você está vendo que a sua amiga almoçou, aonde a outra viajou, um conteúdo de comédia que você teve um dia difícil, você quer consumir. Enfim, são vários tipos de conteúdo, só que a gente não pode esquecer o seguinte, todos nós somos influenciadores digitais. No momento que a gente deu aceite nas redes, a gente já está influenciando alguém. E isso não importa se você tem 200, 500, 1.000, 100 mil seguidores, você já está influenciando alguém. Então, se eu sou um advogado, por exemplo, uma advogada, e eu preciso ter uma comunicação mais formal, tem que tomar cuidado, que até qual é o limite, qual é o ponto que eu vou ser informal demais e que eu vou passar para o meu seguidor ou para o meu futuro cliente que eu sou, mas ele é tão palhaço, vamos dizer assim, com bom sentido, pelo amor de Deus, ele é tão informal, ele é tão descontraído que ele não perde a está credibilidade. passando para mim a segurança de eu contratar. Imagina se a gente está falando de um mercado financeiro. Se é muito informal, como é que eu vou investir o meu dinheiro? Então tem que tomar muito cuidado. Eu acho que existe uma linha muito tênue entre o que você pode fazer e é agradável, porque tem esse viés mais leve do Instagram, pelo outro lado, o que é profissional e vai fazer você converter mais, você ter mais a autoridade que eu tanto falo, né? Mas, Aline, você falou de advogado, né? Eu sou advogada e eu vivencio exatamente essa questão. Por quê? Ao mesmo tempo, você não pode fazer um conteúdo muito sério e você também não pode fazer uma coisa muito informal. Eu queria saber, quando uma pessoa te contrata e não tem nenhuma ideia de como apresentar o seu conteúdo, você vai pegar pela mão e vai ensinar a fazer tudo, ou eu vou ter que fazer eu vou fazer meu conteúdo e você vai dizer, olha, isso aqui serve, isso aqui não serve. Como é que é isso? Eu queria saber, assim, porque realmente eu não faço ideia de o que é contratar um profissional como você. Sim, então eu vou falar um pouquinho, vou voltar um pouquinho. Eu trabalho, né? Vamos começar pelo começo. Do começo. Eu sempre fui uma pessoa apaixonada por tecnologia e inovação. Eu vim de uma formação de desenho industrial de design na FAP, morei em Barcelona, estudei no Instituto Europeu de Design
e abri a minha primeira empresa com 21 anos. Eu Nossa. sempre fui do empreendedorismo. Sim. A veia empreendedora é muito forte. E sempre ligada nessa área do digital. Porém, o design, ele nunca gerou recorrência. A pessoa fazia o site, fazia um logo e ia embora. E eu falava, tá errado, eu preciso ter alguma coisa mais de conteúdo. As redes sociais surgiram. A gente está falando na criação pós-Orkut. Quem lembra aqui do Orkut? Lógico. E aí começou o Facebook, ninguém sabia o que era fanpage. E eu comecei a estudar muito sobre marketing digital. E como eu amo criar conteúdo e amo ensinar, eu falei, caramba, tá aí uma coisa que eu gosto, dessa coisa do novo das redes sociais. Era até então um oceano azul. Eu brinco que eu comecei quando a gente ainda carpinava, eu tirava um mato ali, porque, gente, vocês todas também somos da área de comunicação, todas aqui, e como a coisa evoluiu, Isso é né? 2005, 2006? Puxa, a gente está falando de 2003, 2004, Sim, 2005, é isso aí. quando deu o boom das Sim. redes sociais. Só que aí, o que acontece, que eu percebi, Tânia, é que vários empreendedores, lojas, mercados e serviços também, médicos, advogados, empresários, diretores C-level, eles ficavam à deriva. E eu percebi depois da pandemia que a minha vida profissional mudou definitivamente. Vocês podem imaginar que as pessoas só tinham Instagram para se divulgar Sim. com a pandemia, em 2020. E foi ali que eu falei, nossa, eu preciso, como missão de vida mesmo, é o meu propósito, que é ajudar pessoas 40 a mais a trazer essa autoridade, porque são profissionais de ponta, mas eles não conseguem trazer para o digital isso. É difícil fazer um conteúdo, é difícil se expor ali, ó, para a câmera. É difícil, o que eu vou fazer, como que eu vou fazer, o que vão falar. Aliás, meninas, o que a minha cunhada vai me chamar? De blogueirinha? Então é muito difícil isso na cabeça dos profissionais que já têm essa bagagem. E eu desenvolvi um método meu, que é uma assessoria que eu dou, né, para pessoas, para profissionais 40 a mais de todas as áreas. Então eu tenho desde as influenciadoras digitais, como Fátima Scarpa, que é minha mentorada há mais de 6 anos, Cláudia Matarazzo, Andréa Matarazzo, como também muitos advogados famosos, empresários, lojas, diretores C-level, que eu, até os CEOs também, que eu gosto de transformar como se fosse um João Adib da CIMED, eles entendendo a importância de humanizar. E aí eu construí esse meu método no decorrer dos anos que eu tenho. Eu pego então na mão, falo, vem cá, você não está sozinho. Saber, sim. Vem cá, o que nós vamos fazer essa semana? Qual vai ser a pauta que nós vamos desenvolver? Tem muitos profissionais da minha área, não vou falar mal porque eu sou uma mulher elegante, mas tem muitos profissionais que eles dão o conceito, mas não fazem o prático. Exatamente, porque Não aliás, é eu isso? tô cansada de ver isso. É E isso, para mim, o ChatGPT pode fazer. Exato. Então, exatamente a diferença, e a gente vê nos seus mentorados o seu toque. A gente vê. E aí eu pego na Acompanha, mão, né? exato, é acompanhamento estratégico, que é desenhar uma estratégia, dependendo do foco de cada um, para alavancagem, ou seja, crescimento de seguidor, conversão no caso de ser produto, ou no serviço, principalmente estabelecer uma relação de confiança, que o paciente ou o cliente vai ver e vai começar a crescer. Então eu tenho um videomaker que fica comigo, uma equipe de videomakers que fazem a gravação sob a minha direção. E também eu tenho a meu braço direito, que é a Fernanda, que é o meu furacãozinho de campanha. Então eu dou a solução 360. Então eu dou meu cérebro, que é a minha estratégia, o vídeo e foto e a campanha. Então com tudo isso eu fecho mês a mês um crescimento exponencial, graças a Deus, há muitos anos, que é justamente esse, direcionar esse profissional que está bem perdido. Agora, a mídia social, principalmente o Instagram, ele muda quase que semanalmente. Vocês não têm noção o que é difícil a gente acompanhar. Existem as trends, existem 1000 estratégias que a gente pode usar. Então, tá dando certo, daqui a pouco não dá mais. Então, como é que a gente consegue pivotar isso tão rapidamente para que a gente não perca o fio da meada do nosso conteúdo? Bom, o mais importante, Paty, realmente, a velocidade. A gente vive na era da velocidade da informação. As coisas são muito rápidas.
é tudo muito dinâmico. Veja você, eu como mentora, estou há 15 anos na área, todo dia eu tenho que ficar ligada para eu poder passar para os meus clientes o que há de mais novo. O mais importante é entender que nem tudo o que acontece ali, de novo, serve de repente para o seu perfil. Então esse é o ponto principal. Existem muitas trends também, existem muitos mecanismos, meu conteúdo se tornar viral, o que eu tenho que fazer, como que eu tenho que crescer, não necessariamente aquilo vai te atender. Tem que ter sentido da estratégia. E uma coisa que eu falo, você sempre buscar o novo toda hora, que é o tempo todo, gera uma coisa chamada ansiedade. Muita. E a gente eu falo porque eu vejo muitas palestras também internacionais, a gente vive nessa era também. Ao mesmo tempo que a rede social ela é boa e positiva, e eu trabalho com isso, eu amo Mark Zuckerberg, te amo. Por outro lado, é o ônus muito grande que ela gera, que é essa questão, puxa vida, eu tenho que fazer a coisa mais nova que aconteceu. Atualizou, eu tenho que fazer, não deu curtida, meu Deus, não deu curtida, esse conteúdo flopou, não foi bem. Não é para mim rede social. Ou, não, eu tenho que fazer essa trend, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Mas é engraçado. Mas não tem nada a ver. Ou tem a ver, caramba. Que ligação que eu vou fazer, que eu vou... Então, é o bom senso. O mais importante é pensar, avaliar. A gente está navegando o dia todo. Aquela atualização faz sentido porque a gente consome tanta informação. Se a gente ligar agora o Instagram, a gente vai ver um monte de vários profissionais dando dica. Se você quer atualizar, se você quer viralizar, faça isso. Pega esses hacks. O que mais dá like, o que mais dá visualização são essas dicas. E às vezes essas dicas nem são as dicas tão interessantes, tão importantes. São dicas importantes e interessantes para ele, que quer o seu like, e muitas vezes, que quer o seu comentário. E às vezes não entrega o que fala. Não entrega porque provavelmente você vai digitar algo no comentário que você vai cair na isca dele, que ele vai te vender o produto dele e que daí vai fazer o que a Tânia falou, não vai te entregar totalmente. Então existe... O que acontece com tudo isso? Um profissional maduro, um profissional 40+, frustrado. Porque ele fez tudo, ele investiu o dinheiro dele, o principal não é nem só o dinheiro, é o tempo. E não aconteceu. E a frase é a que você falou, a rede social não é para mim. Né? A pessoa se sente, de fato, incompetente naquela atividade. Por isso que é tão importante ter um instrumento, ter alguém, uma mentora, um mentor, enfim, uma pessoa da sua confiança. Por quê? Eu, por exemplo, para os meus mentorados, eu filtro. E quando eu vou dar a mentoria, eu já estou passando. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu peguei uma fórmula do SXSW, que a gente vai falar um pouco disso logo mais, de Austin. Eu peguei conteúdos de ponta ali, de palestrantes internacionais muito famosos. Eu virei para a Fátima Scarpa e falei, Fafá, vem cá, meu amor, você confia em mim? Ela olhou para mim e falou, confio. Pode dar muito certo, como pode dar muito errado. Eu vou aplicar a fórmula do que eu vi lá. Em 2 dias, 1 milhão de visualizações. Olha que loucura. Que legal. Aliás, tá Passa pra gente. barato. Olha, estão querendo. Ou seja, pegar o que há sentido e aplicar. Ela já é uma comunicadora nata, nasceu para isso, é uma diva. Porém, eu tô dando sempre algo novo. Você vai burilar o talento que já existe. É isso. No fundo técnico. Lapidar essa... E trazer coisas importante. novas. Nesse viés que a Tânia falou, desse profissional, dessa advogada, dessa médica, dentista, o profissional autônomo, quando pode destruir a autoridade dele no digital? Porque esse é um medo enorme. Exato. O cancelamento. Tem que tomar cuidado. A gente vive em tempos, Thaís, muito sensíveis. E eu sempre falo, muito cuidado, Aliás, peraí que eu vou dar um recado ali, ó. Anota, você é o que você posta. Não é você é o que você come? Você é o que você posta. Então, se você simplesmente aperta o botão publicar sem critério, sem pensar nas consequências, você tem uma chance muito grande de se expor negativamente. Então, tem que, antes de qualquer coisa, pensar, esse conteúdo é válido? As pessoas querem consumir? Será que não está atrelado muito à minha vaidade? Ou será que esse não é um pouco sensível? Existem vários profissionais, vários influenciadores que têm esse viés mais sensível. É o arquétipo deles. E está tudo bem. Agora, para um profissional
que está o tempo todo lá trabalhando, que precisa de cliente, tem que primeiro pensar o que vai postar. Então, esse é o ponto número 1. O ponto número 2, um pouco, vamos dizer assim, polêmico, mas eu sempre falo isso nas minhas palestras, eu dou muita palestra para médicos também. Elas não gostam muito quando eu falo isso, mas eu preciso falar. Alguém precisa falar, né? Eu sou fofa, né, meninas, mas eu preciso falar. É a questão da exposição. Até onde que vai a sua exposição? Então, vamos supor, eu vou dar um exemplo para vocês. Nós temos uma médica dermatologista e ela só posta de biquíni no Instagram dela. Então, vamos supor que ela posta todo dia, tá na praia, tá aqui, tá ali, tá exposta, super exposta. O nosso cérebro leva 3 segundos para ter um entendimento e um julgamento com a imagem. Você também trabalha com imagem, você sabe o que eu estou falando. Você olhou o perfil dela, você está julgando. Você julga. Puxa, gostei, não gostei, vou seguir, não vou seguir. Em 3 segundos. Que nem o meu querido amigo e parceiro Alexandre Taleb fala divinamente disso. A gente já trabalhou muito juntos isso, ele no offline e no online. Do mesma forma que a pessoa bem vestida passa uma imagem, no digital é igual, que é a bandeira que eu levanto da autoridade e da elegância. Você está sendo julgado. Então, o seu marido vira para você e fala assim: ai, Thaís, estou precisando tirar esta pinta aqui na dermatologista. Aí você jura? Eu dei uma olhada nessa aqui. Você vai olhar, primeiro você vai querer matar conecta, ele. Você fala, não, meu anjo, não. Você vai morrer com a pinta, gato. Aí você olha aquele Instagram, você fala, nossa. Aí te indicaram uma outra profissional. Você chega no Instagram dela, ela tá dando dica de valor, uma mulher sóbria, uma mulher equilibrada, que mostra que ela está em movimento, vai em congresso, faz conteúdo de valor. Que te passa em 3 segundos? Nossa, Credibilidade. Mas, Aline, ela é boa. Existe mesmo essa dermatologista que posta Existem de biquíni? várias. Existem várias. meu amor. Peraí, Oh. pegando esse teu exemplo que você deu, que eu achei muito bom, você como uma profissional da comunicação, como é que você mudaria isso? Você acha que é possível transformar essa imagem e trazer a credibilidade que essa pessoa precisa para ela trabalhar com aquilo que ela... Com certeza. Tipo, que ela a moça tem, de biquíni com a ferramenta? te contrata. Claro. Isso. Você falaria assim, primeira coisa, não poste mais de biquíni. Você falaria. Aliás, deixa eu só dar um aviso antes que vai que haters vêm, né? A associação Não, dos mas acho que biquínis ficou vem muito em cima de- claro. Não, mas Ficou muito claro o que Só você uma coisa falou. importante. Todo mundo é livre para fazer o que quiser. Eu estou falando em base de 15 anos que eu trabalho com isso diariamente. E Sim. você quer se expor, tem a conta fechada. Coloca no Close Friends. Não estou falando para não fazer. Se aquilo é importante para a pessoa, quem sou eu para julgar? Porém, é o que eu falei, a pessoa está sendo julgada profissionalmente. Somos influenciadores digitais no momento que a gente deu aceite nas redes. Então, cuidado, porque de repente você está com um cliente, o cliente está lembrando de você de biquíni, se não está lembrando de você. Então, assim, tem a conta fechada. Existem formas de você fazer isso. Voltando, o que eu faria com uma profissional dessa? Conversaria, colocaria para ela tudo, né? Eu sei que é a essência dela também. Ai, Aline, você está querendo dizer que é só coisa profissional que eu vou postar? Então, eu sou uma dermato, eu tenho a minha vida. Que coisa chata. É só conteúdo de dica? Não é. Não é. Não, tem que ter lifestyle. Tem que ter Não, lifestyle. acho até que se ela quiser, e eu não colocaria, mas eu acho assim, Existem se formas. ela tiver um conteúdo e um dia ela tiver no Caribe e quiser postar e aparece, sei lá no cantinho ela de biquíni, eu não vejo um grande problema. Agora, Até porque ela é dá dermato, né? dicas de dermatologia na praia, que aliás o sol, né, é inimigo da dermatologia, deveria ser. E falando de dermatologia, aí eu acho que é uma contradição grave. Então eu entendi o que você quis dizer. O lifestyle é necessário, Sim. é preciso. Vários profissionais meus, eu até falo, puxa, posta da sua família se você quiser. O limite é a gente que dá. Claro. Então, eu quero colocar dos meus... Não quero, mas quero colocar que eu vou correr no Ibira. Sim. Legal? Tem formas de você colocar até de certeza. biquíni. Mas você consegue Eu mudar tenho essa, um monte de coisa É de verdade. esse biquíni. perfil? Vamos lá. Você Não, consegue? mas é influenciadora. Você consegue falar assim, não, ela precisa ter uma outra imagem agora. Agora vamos daqui para outro lugar. Espera aí que eu consigo. vou te ajudar. Já consegui. Já? Foi difícil, mas consegui.
Não que fique muito claro que eu estou falando de profissões formais, tá? Por exemplo, no seu caso, Diferente de mim. você é uma influenciadora que eu digital. tenho, gente, Você viaja. Você é viajante profissional, você vai biquíni, pro Caribe, tem maiô, Não, é tem... diferente. Tem Não, o falar que ela é mergulho. maravilhosa, né? Obrigada. Mas Tá tá postarem podendo tudo. imagens de biquíni. Pode entrar no Pátio Leone Oficial, vocês vão ver. E ainda assim é super comportada. E assim, eu acho Mas que é diferente. pertinente, é bem Elegante. diferente. É, né? elegante, É ou tá é. elegante, ou tá numa praia. A gente tá falando de um conteúdo mais relaxado. Na verdade, o meu conteúdo não é formal de jeito nenhum. Então, é a gastronomia. Você não é dermatologista. Eu não sou É dermatologista. muito importante dizer que né? cada caso é um caso, Sim. cada É. perfil é único, cada pessoa tem a sua essência. E é muito importante entender também, quando eu inicio um trabalho, eu faço um diagnóstico digital completo, eu entrego um dossiê para a pessoa de tudo. O que ela tem de falhas, de oportunidades, o que ela quer, qual é a essência dela, qual o posicionamento que eu vou dar para ela. Eu já peguei dos mais diversos nichos, desde a parte mais formal mesmo, trabalho na associação comercial também, com o SEMEC, quer dizer, destrinchando tudo isso. Cada caso é um caso. Sim. É muito importante entender. Até por isso a gente precisa de você, porque senão não é verdade. Porque se fosse uma coisa igual para todo mundo, Não. era só pegar uma fórmula, né? Exato. E a gente sabe que a Aline, ela vive se atualizando, porque você pega perfis diferentes, você pega os influenciadores, já vi você palestrando, dando curso em empresas, laboratórios, então são vários perfis e você tem que se adaptar e se moldar também. Eu queria que você falasse duas coisas pra gente, dos 4 pilares da relevância no digital, se ela se mantém, e do SXSW, que quem tá em casa falou, o que é isso? É videogame? Então ela vai contar pra gente, porque a gente que te acompanha fica assim, até, como se diz... Orgulhosa. Obrigada! É a névoa mental. Orgulhosa de ver o quanto você se dedica, o quanto você se atualiza. Então eu queria essas duas. Sim. Bom, os pilares mais importantes que eu vejo, antes de, assim, sem nem pensar o primeiro antes dele, seja autêntica. A autenticidade é um dos pilares mais importantes das redes sociais. Porque o que acontece é que muitas pessoas querem copiar igual a fórmula da amiga. Ai, mas ela tem tanto seguidor, aquela coisa da grama do vizinho mais verde que a minha, mas o Instagram dela é melhor que o meu. Ai, mas eu vou copiar igual. Não, gente, porque não vai ficar real. As pessoas hoje em dia, elas querem você. Eu até gosto de falar, é como se você estivesse escrevendo o seu diário. Lembra do nosso diário? Sim. É você. E é o que você vai pôr nas suas redes. A sua verdade, a sua autenticidade. Então, eu já peguei uma mentorada dos Estados Unidos, não citarei nomes, e ela virou para mim e falou assim, Aline, eu quero ser a Silvia Braz, me transforme na Silvia Braz. Porque a Silvia Braz, ela posta assim na bio, eu quero igual. O conteúdo dela assim, eu vou fazer igual. Não, porque eu quero e vou ser a Silvia Braz. Aí quase que eu falei assim, então, minha querida, mas é que eu falei para ela, você não é a Silvia Braz. Traga a sua verdade. Então, o primeiro pilar, o mais importante, é a autenticidade. A autenticidade também está atrelada no segundo pilar, que é o que a gente já conversou aqui, que é a imagem. Imagem e autoridade, elas estão 100% interligadas. Eu falo muito disso, até no meu livro também, né? O Poder da Autoridade, eu falo muito sobre isso. Como é importante você ter uma boa imagem no digital. A gente está falando de um bom look, a gente está falando de que a imagem você vende, mas também no digital também. Então, é isso que vai fazer a pessoa te seguir ou não. É essa imagem que você constrói, que é muito importante como ponto 2. O ponto 3 são seus conteúdos. O conteúdo de valor é muito importante. E o que seria o conteúdo de valor? É o conteúdo que te agrega. É aquele conteúdo que o profissional passa que vai te gerar confiança. Você vai falar, nossa, ela é boa mesmo. Só que o conteúdo com dicas, e muitas vezes aquele que você faz um tutorial, um Reels, que muitas vezes vai viralizar, que muitas vezes vai fazer você se elevar e ganhar mais cliente, mais seguidor. Então, o conteúdo é um pilar importante, sem se esquecer da história, né? Da sua história. Isso eu acho que são os pontos mais importantes, e o último, que é o posicionamento, que eu acho que isso também é fundamental para qualquer perfil. Ter um bom posicionamento, o que você vai abordar, a sua bandeira, o que você vai fazer, isso é muito importante traçar.
Porque as pessoas são muito genéricas. Verdade. Você olha vários perfis, parece que você já viu aquele conteúdo. E aí a pessoa vira para mim e fala, ai, Aline, mas eu não tenho engajamento, eu não tenho comentário. Puxa, mas está muito padrão repetitivo. E o mais importante, Carol, as pessoas têm muito medo do julgamento. Então, eu, com a minha tantas idas e vindas em todos os lugares, fora do Brasil, aqui nas palestras, eu vejo muita gente insegura com a opinião do que os outros vão falar. Então, eu tenho aquele profissional que ele tem muito medo. Ai, mas vão me chamar de blogueirinha, mas vão me chamar de blogueirinho, mas isso, mas aquilo. Ai, não, quando eu estiver mais magra, eu vou começar a postar, Linê. Não, eu tô com uma ruga aqui, quando eu fizer botox, eu vou gravar o vídeo. A pessoa tem tantas travas e crenças limitantes e medos de julgamento que ela acaba bloqueando um conteúdo incrível que ela tinha. E eu sempre falo, feito é melhor que perfeito. Faça, a rede social é imediata, é humanizada, as pessoas não entenderam. Rede social é uma conversa. Por que a Van tem tantos seguidores? Thaís, Paty, Tânia, você... Porque vocês são humanas, vocês humanizam, vocês colocaram a verdade de vocês. E é isso que as pessoas querem consumir. Isso é muito fácil nós falarmos aqui, porque todas nós trabalhamos com isso. Mas e aquela advogada que eu vou gravar, que morre de vergonha? Ai, Aline, ai, tô com medo, que... Fala como se estivesse falando para mim. Mas, Aline, Mas você é um acha processo, que é para né? todo mundo a rede social? Porque isso é uma dúvida que eu tenho, assim. Eu acho que tem gente que, de fato, tem medo do julgamento e não está pronta para receber o Sim, julgamento. concordo. Então, eu não sou especialista, mas eu acho que a rede social não é para todo mundo. Não é, mas tem como a gente treinar. Porque Sim. é tudo uma questão de treino, que nem academia. Eu tenho alunas que só de eu falar para elas assim, olha, você vai ter que gravar. Eu tive aluna, Tânia, que levantou e foi no banheiro. Não, eu acredito. Passou mal. Eu acredito. E hoje a mesma grava assim. Oi, começando o dia aqui. Ela faz Sério? consultoria, ela faz aquela parte de personal organizer. Sim. Sem maquiagem. Nossa, E é a maior satisfação e brilho no olhar que eu tenho do meu trabalho. sim. É pegar uma mulher pela mão e fazer ela voar longe. Ela rompe a barreira do digital, a autoestima dela cresce. E ela entende que é possível. Pela idade, por ela se expor, ela está rompendo uma barreira emocional que transcende o Uma meu trabalho de libertação, redes né? sociais. Então, o meu propósito de vida ele é muito grande. E ele é muito importante. Então, por conta disso, de pegar essa mulher e dar a voz, a tal da sororidade, para mim é isso. É pegar na mão e falar, vem aqui. Você não está sozinha. Você vai conseguir. Sair da zona de conforto, Tânia, não é fácil. Não. Sabe o que é fácil? A pessoa fala, ai, não acontece nada no meu trabalho, a rede social não é para mim. O difícil é ligar aquela câmera ali e gravar. O difícil é você se expor. Então, eu faço vários artifícios e eu tenho várias ferramentas para desbloquear isso. Nas minhas mentorias, eu tô com ela, eu com ele. Então, eu consigo, sim, desbloquear isso. E isso faz parte desse último pilar que eu comentei. Então, é muito interessante essa dinâmica que transcende as redes sociais. É uma coisa forte, né? E aí, você está falando da SXSW, eu falo pra caramba. A gente quer saber, né, gente? Conta pra Queremos gente saber. como é que foi essa Bom, experiência. a SXSW... O que tem de novo que a gente quer saber? Porque eu já quero a Primeiro, mesma eu vou dica que você explicar deu o pra que é Fátima a Scarpa. Bom, o profissional o mais importante na nossa vida profissional é a gente entender o mercado e acompanhar ele. O profissional que fica estagnado, hoje em dia, ele é engolido e atropelado pelos concorrentes. Ah, mas eu tô bem aqui, tá bom. Mas olha o e-commerce, agora não é mais e-commerce, agora é TikTok Shop. Quem ainda está na fórmula do e-commerce já está para trás. Então, o mercado ele muda, o comportamento do consumidor muda, o comportamento do seu seguidor muda e você tem que se atualizar. Como eu falei lá atrás, eu sou apaixonada por tecnologia e inovação. Eu amo entender e ver o que está acontecendo no mundo e aplicar. E o SXSW, ele apareceu na minha vida, foi muito legal, porque eu sempre quis fazer essa expansão internacional, como boa sagitariana que eu sou, que eu adoro viajar. Não tenho meu perfil de viagem, mas adoro essa coisa do desafio. Eu sempre me coloco desafios profissionais. E eu coloquei um muito grande, que era palestrar fora do país. Eu já palestrei 4 vezes entre Portugal e Estados Unidos. E agora estou quase fechando uma coisa grande, ainda não vou falar, mas também internacional.
E eu me coloco barreiras, eu coloco frentes, limites. Putz, o que eu vou fazer para me desafiar? Que dá aquele frio na barriga, que você fala, ai meu Deus, o que eu aprontei? O SXSW apareceu daí, com 2 sócios queridos, o Felipe e o Caetano, e eu quis fazer essa expansão internacional de levar empresários, empresárias, empreendedores, diretores C-level, para feiras e congressos internacionais de inovação. Eles já tinham uma experiência com a SXSW, eu sempre tive do Web Summit em Lisboa. Sim. Sempre fui do Web Summit em Lisboa. E todo mundo falava desse SX, porque o SX, porque o SX. E eu falei, puxa, legal, tem uma Europa, vamos para os Estados Unidos. E aí eu fui para a SXSW. O que é o SXSW? É a maior feira, congresso de tecnologia e inovação do mundo. E lá acontecem coisas diversas, é uma loucura aquele lugar. Então tem palestra... São vários eventos ao mesmo tempo. São as palestras, para vocês terem uma ideia. O ano passado eu fui na palestra da Michelle Obama, fui na palestra da Brené Brown, que eu falo demais nas minhas palestras e treinamentos. Então, quando eu vi a Brené Brown, eu fiquei paralisada, que aquela diva estava na minha frente. Esse ano eu fui na palestra do Steven Spielberg, foi a coisa mais incrível, da Jamie Lee Curtis. Uau! Legal. E ao mesmo tempo você está na palestra do astronauta que fez a missão, aí você está na da Amy Webb, que é a futurista, que uma vez por ano ela passa um reporte do que vai acontecer de inovação. Então você está nesse ecossistema que é muito plural, só das palestras, e você sai com a cabeça assim a 1000 por hora. Porém, não é só isso. Fora isso, você tem os side events, que seria ações de marcas que acontecem na cidade inteira. Austin, a cidade inteira recebe o SXSW. Então você tem a Casa São Paulo, que é do governo do estado, que eu já palestrei lá o ano passado. Meu primeiro ano no SX eu já fiz uma palestra super bacana lá. Então acontecem muitas coisas, muitas trocas, networking, tem muito evento. E você respira inovação. Quanto tempo? É uma semana. Uma semana. E você respira aquele ambiente, aquela novidade há muito tempo. E minha empresa, que é esse braço internacional, a gente leva profissionais no Google, Dell, Whole Foods, Amazon. Então nós temos também essa experiência que é você vivenciar como que é uma empresa, uma Big Tech lá fora. Então é uma experiência que realmente é incrível. E fora tudo isso tem os shows, porque é um evento musical e de cinema. Então, estava o Rodrigo Santoro, estavam vários atores internacionais, estava o show do Jack Johnson, Alanis Morissette, Calvin Harris, e tudo faz parte da sua credencial. Então, é um evento que você tem tudo, é muito plural, e de insights que eu pego. E o que seriam esses insights? O que é legal destacar? A gente fala muito sobre a inteligência artificial, né, gente? Inteligência artificial já virou o dia a dia. Não dá para O viver que sem mais mais. se fala hoje em dia, né? Mas não é só isso, né? Eu acho que é importante dizer que a inteligência artificial não é só chat GPT. Quando a gente fala sobre isso, as coisas que eu vi muito lá é como a inteligência artificial está atrelada hoje ao nosso comportamento. Está mudando até a nossa forma de pensar. Eu vi uma pesquisa lá, da Amy Webb falou, né, na palestra dela, que 15% dos adultos de todo o mundo já se relacionaram com o IA. Olha Inclusive, isso. ela mostrou uma foto de uma japonesa lá no Japão, casando com o celular, com o IA do lado, ela de noiva. Real, porque ela parece que a lei pode. E ela casou com o IA. E quais são os limites que a gente tem que ter nessa área, né? Desse comportamento, a parte psicológica. Muita gente buscando chat Você GPT. não acredita que as pessoas estão ficando muito dependentes e trocando os relacionamentos reais, Sim. que muitas vezes frustram Com por certeza. relacionamentos virtuais com máquinas, só para não se frustrar? Com certeza, Paty, muito. Porque a inteligência artificial sempre vai te ajudar, né? Ela vai te ajudar. Ela não enche, ela não vai ter DR, ela não Ela sempre briga. te dá razão. Ela até vai ela te não dar vai razão. errado. Você ela tá não certa, vai te eu errei. abandonar. Ela não vai te abandonar. Desligo. Exato. Delícia. Não, e ela tá sempre... Então, assim, tá existindo com o passar do tempo, um problema, vamos dizer, um desafio. Concordo. Qual o limite disso? Porque realmente está indo para um outro lado comportamental muito grande. Então, isso foi um ponto que eu peguei muito forte.
A questão da inteligência artificial, ela está mais agregada na nossa realidade a outra. Então, por exemplo, ela falou uma coisa muito interessante, que é um colchão com IA, que na hora que você deita para dormir, esse colchão monitora qual parte do seu corpo está precisando de mais, uma parte mais macia, qual precisa... Que você está mais estressado, que você está 70%... Dá uma esquentadinha aqui na lombar. Então, ele vai monitorar. Pois E uma coisa que chamou minha atenção também, quando eu estava lá em Austin, eu via pessoas com... Eu gosto de dar o exemplo, gente, mas não é, tá? Do RoboFoot, que quando a gente quebra o pé, pé, fica aquela botinha. Eu via pessoas andando com partes daquilo. E eu falava, coitada, quando às vezes, né, machucou, não sei, né? Você fica julgando, né? E não era. Aquilo é um aparelho de uma empresa que ele regula que você está cansado, que a sua aceleração ficou mais lenta. Então, ele te dá uma performance de 20% mais. Então, em lugares como Austin, que você anda o dia inteiro por conta das palestras, as pessoas compram aquilo para te dar mais performance. Ou seja, cada vez mais a gente vai ver robôs, partes da inteligência artificial na gente. Você acha que existe uma preocupação da seguinte forma, né? Eu, quando eu me formei em jornalismo, eu tinha máquina de datilografar. Tinha uma máquina na frente da mesa e eu aprendi a datilografar. E a nossa geração passou por toda essa tecnologia. E antes você falava assim, não vivo mais sem o Google. Hoje você fala, eu não vivo mais sem a inteligência artificial. Que a gente viva mais 30, 40 anos aí pela frente, o que será que vem depois? Antes você, em uma jornada de 30 anos, otimizava para 5. Com a inteligência artificial, eles estavam falando que o que equivale a um ano equivale a um dia. Eles falam de computação quântica, que é você pegar o fio do cabelo seu e o seu DNA e ir para o computador. A gente está falando de coisas que estão cada vez mais... que eram intangíveis e estão ficando mais tangíveis, né? Robôs que vão realmente ser as suas funcionárias, que vão lavar a louça, que nem dos Jacksons que a gente via. Não, a gente já ultrapassou os Jacksons faz tempo já. Eu já tenho um robozinho que faz a limpeza da parte de cima da casa. E Mas a gente programa e ele faz. E aí você vê o que ele fez. E aí você chega depois à noite e tira... Nunca vi a casa esteve tão limpa na vida, porque a gente coloca e fica impecável. E ok. E olha, eu vou falar para vocês, eu tive uma experiência inédita essa vez, que eu sempre fiquei maluca para pegar, embora eu fiquei com medo, viu? Que é o carro autônomo. O carro autônomo, que é o Waymo, que é um Jaguar, você pede pelo Uber e é muito difícil conseguir, porque vai como se fosse um sorteio. De repente apareceu no meu aplicativo, chegou sua vez, o Waymo a caminho. Gente, estar num carro que não tem motorista... Nossa! Eu até fiz um conteúdo sobre isso, eu fiquei assim, extasiada, porque é o máximo do máximo da tecnologia, se você pensar. E olha, ele dirige rápido, viu? Não pensa que é coisinha... É incrível, são sensores... Em toda a volta. Ele é um 360, é um carro extremamente inteligente. Então, quando eu entrei, coloque o cinto, coloquei, obedeci, não toque nada, não toquei. Mas é impressionante a tecnologia, que ele tem um poder de reação muito mais rápido que nós humanos. Então, que ele já antevê o que vai acontecer. Teve uma hora que eu até fui curioso, porque tinha um carro parado era faixa dupla, né? Que fala, mão dupla. Ele contornou, ele entendeu que o carro estava parado, ele foi para outra faixa, já voltou... E quando era para correr, ele correu, virava à direita e esquerda. Eu falei, gente, e eu põe o cinto e reza, né? Porque o que você vai fazer, né? Eu sou mãe de 2 filhos, pelo amor de Deus. Mas é uma experiência que a gente entende que cada vez vai estar mais tangível para nós. E aí vem a grande pergunta. Como que a gente traz isso tudo para uma realidade nossa, do dia a dia? Como a gente traz isso tudo para uma ferramenta de trabalho sem a gente achar que é coisa de ET e não é? E como que a gente adapta a inteligência artificial, entendendo que também não é só ChatGPT, para ajudar a nossa vida. Então, essa é a minha missão, que eu já compilei, de trazer para esses meus profissionais 40+, e aproximar
o que parece muito difícil para uma coisa muito fácil. Sim. Aline, é admirável. O tempo da gente já está no finalzinho, né? Eu só queria fazer um bate-bola com você. Ela tem um conteúdo, né, gente, incrível. Então já sigam lá. Qual que é o perfil do Insta? Aline Bach. Aline Bach, B-A-K. Porque vocês vão ver essa parte do táxi, tudo, tá tudo lá, né? Tá tudo Ai, lá. que delícia. Eu tentei pegar com o marido em São Francisco, e a gente, né, pega o martelo, a gente não baixava aplicativo e não conseguia pegar pelo Uber. Isso já faz um tempo. Mas, enfim, é muito legal e interessante, né? O quanto evoluímos. Aline, autoridade para você é? Ser você. É a autenticidade, né? Um erro que todo mundo comete no digital. Querer copiar a fórmula do vizinho. Isso é pior do que ser Raso. meio que fraquinho, mas ser você, né? É raso. Eu acho. Até porque quem convive com você vai falar, é igual. Isso. É isso. Um hábito que te fez crescer muito. Um hábito? Um hábito teu. Ai, cuidar de mim. Você Correr, mente, a minha tríade, corpo, mente, espírito. Isso Eu é maravilhoso. diria persistência. Também. Eu sou um pouco. E Bastante. consistência, Isso. consistência. E vamos colocar esse adendo. Pode colocado um medo que você já superou. Puxa vida, eu quase morri por conta de um tumor do pâncreas e eu tô aqui para contar a história. Então, Isso a é uma superação da benção, saúde. uma benção. Conteúdo bom precisa de? Precisa de estratégia. Contrate Aline Bach. Ó, IA é ameaça ou oportunidade? A oportunidade. O profissional completo é aquele que entende o que está acontecendo no mundo e agrega positivamente, sem excesso de informação, no seu negócio. Você falou aí de uma mulher e tudo mais, mas a pergunta é: uma mulher que te inspira? Uma mulher que me inspira? Puxa vida. Eu vou falar da minha mãe. Me veio ela na cabeça. E numa fase que não tinha tanto recurso? Ela me inspira pelo jeito dela, né? Não profissionalmente falando, mas como é importante também a gente ser humana, a gente entender que não é também só o digital, que eu falo, eu sou apaixonada por isso, mas o melhor da vida acontece offline. E ela, com a sua doçura, que é uma outra geração, ela tem uma outra cabeça, ela consegue levar isso. Então é o meu contraponto importante, é você dosar o offline também. Isso é excelente. E a última, sucesso para você é? É transformar, impactar a vida de milhares de pessoas que olham para mim e mandam mensagens e feedbacks e dar a mão e mostrar que sim, você vai doer, você vai sair da zona de conforto, mas você vai conquistar. Então, para mim, sucesso é isso. É você transformar, não por uma rede social só, mas para a vida dessa pessoa. Isso é muito importante. Eu vou falar para vocês, a autoridade não é aparecer mais, é se posicionar melhor. E hoje a Aline trouxe muita informação, conhecimento, beleza, uma fala fácil, né, gente? Que delícia, a gente estaria ouvindo mais. Eu acho que isso que é importante, você trazer isso lá no seu conteúdo. Muito obrigada. Eu que agradeço, que prazer estar aqui com vocês, minhas amigas. Peraí, deixa eu falar uma coisinha. Obrigada, A gente quer também fazer um agradecimento especial para eles que estão aqui, a nossa equipe maravilhosa, do Edu Santana Produções, porque sem eles a gente não... Palma pro Edu Santana. Hoje tem Edu no estúdio. Hoje tem equipe completa. E nós temos um Completíssima. presente para você, da Monique, há 70 anos, adoçando a vida das pessoas. Espero que você goste. Com certeza, muito obrigada. E para mim é um orgulho estar aqui e sendo amiga, conhecendo e vendo a trajetória de vocês, fazendo algo novo, se superando. Então, estou muito orgulhosa e muito feliz por vocês. Obrigada mesmo. Obrigada, Aí, ó, já vem aqui, ó. Ai, que Olha. delícia! Bombons, deliciosos. E a gente fica aqui com mais um episódio do Elas de Malicuia. Até a próxima. Tchau. Ih.